E o artigo 108 do Código Tributário Nacional, do que ele trata? O artigo 108 trata de métodos de integração da legislação tributária. Como já foi explicado em vídeo anterior, em um nível superficial de análise, pode-se dizer que a distinção entre a interpretação e a integração consiste no fato de que na interpretação busca-se conhecer o sentido e o alcance de normas que existem e que disciplinam a situação que se está a julgar. Enquanto que na integração, quando se trata de integração, nós temos a necessidade de construir um critério para julgar o caso concreto à luz da ausência de normas que nos auxiliem nessa tarefa. Como disse, portanto, num nível superficial de análise, no caso de interpretação, nós buscamos o sentido de normas que existem, no caso da integração, nós colmatamos lacunas, suprimos a falta de normas para o deslinde do caso. Mas isso, como dito, repito, em uma análise superficial do problema. Se nós aprofundarmos a análise, veremos que a própria distinção entre interpretação e integração é problemática, porque em todos os cenários, tanto quando se interpreta como quando se integra, se busca o sentido de normas que existem e também há uma parcela de criação na atividade do intérprete. O que podemos dizer é que há uma questão de preponderância de descrição e preponderância de criação numa situação e na outra. Mas até mesmo a aplicação de uma norma que existe para um caso ao qual ela é aplicável, ela depende de um raciocínio que em alguma medida é analógico. O caso novo é análogo ao caso padrão para o qual a norma foi feita, a partir do qual ela foi idealizada. Então é sempre um raciocínio analógico. O que muda é a distância entre daquilo que se parte, a premissa da qual se parte, o padrão do qual se parte e aquele outro caso ao qual aquele padrão será aplicado. Pode haver uma distância maior ou menor e por isso que se diz que a distinção entre integração e interpretação é uma distinção de grau. Outro problema também no trato desse assunto é a própria identificação de uma lacuna. Se nós examinarmos o sistema jurídico por um prisma lógico-formal, o sistema jurídico é pleno, ele não possui lacunas, ele tem tratamento para todas as hipóteses. Um sistema jurídico que tem diversas normas, tratando das diversas situações possíveis que podem surgir, mas tem uma norma que diz: qualquer situação não prevista nas anteriores terá o tratamento X. Portanto, por exemplo, qualquer situação não prevista nas normas anteriores será lícita, será facultada, permitida a quem a realizar. Essa norma que fecha o sistema dizendo que tudo que não está expressamente previsto e expressamente permitido, facultado, proibido ou obrigado é facultado, tudo que não está expresso em alguma outra norma proibitiva ou obrigatória é permitido ao cidadão, essa norma fecha o sistema do ponto de vista lógico. Nós podemos dizer que o sistema não possui nenhuma lacuna. Se ele tivesse de ser aplicado por uma máquina, a máquina buscaria nas normas existentes a solução para o caso. Se ela não encontrasse, ela encontraria a solução nessa norma residual, nessa norma de fechamento do sistema, que diz que o que não está previsto nas outras é permitido. E a máquina diria então que aquela conduta é permitida. Há o direito de praticá-la. Só que o problema das lacunas surge quando a falta da norma cria uma situação de contradição, cria uma situação indesejável dentro do sistema. Não indesejável para o intérprete, subjetivamente, mas indesejável à luz dos valores que o próprio sistema consagra. Para citar um exemplo, existem situações em que a falta de uma norma pode ser considerada saudável, necessária. Existe alguma norma dispondo sobre a cor da roupa que nós devemos usar, a cor da gravata que alguém deve usar para se dirigir a uma audiência? Existe alguma norma dizendo, por exemplo, qual estilo musical devemos ouvir? Não. Não existe e não deve existir. A ideia é de que as pessoas sejam livres para usar a gravata da cor que quiserem, ouvir a música que quiserem. Até existem normas cuidando do volume que as pessoas podem escutar as músicas, porque elas podem, com um volume muito alto, atrapalhar outras pessoas. A liberdade delas é limitada porque vai atrapalhar a liberdade das outras pessoas de ouvir outra música ou de não ouvir nenhuma.
Então, a liberdade deve ser limitada quando o exercício dela causa dano a outras pessoas. Quando não, ela não deve ser limitada. E, portanto, é necessário que realmente não existam normas tratando da cor da roupa ou da música que vamos ouvir. Mas existem casos em que a falta da norma cria uma situação de indesejabilidade. E são essas situações que nós podemos chamar de lacunas. Aquelas em que a falta da norma traz uma solução, essa solução de que se não há norma a conduta é permitida, mas essa solução é contraditória com outras normas do sistema, cria uma situação de contradição do ponto de vista axiológico. Os valores que subjazem às outras normas do sistema são incompatíveis com a ideia de que essa conduta específica seja permitida. Então são situações assim que chamamos de lacunas e são para elas que o artigo 108 do Código Tributário Nacional estabelece os meios de solução ou de colmatação dessas lacunas. Então o artigo 108 do CTN estabelece, por exemplo, que no caso de ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade. Lembrando que analogia significa a aplicação a um caso de uma norma feita para outro caso reconhecidamente diverso, mas que guarda um elemento de semelhança com aquele em relação ao qual surge a lacuna. Então, digamos, por exemplo, que não há uma norma dispondo sobre certo tratamento a ser dado em um processo administrativo. Se não tem norma dispondo sobre o que deve ser feito naquele caso no processo administrativo, é porque nada deve ser feito. Só que nada a ser feito pode contrariar princípios do sistema. Então, nós aplicamos, por analogia, normas do processo civil que são destinadas a situações análogas, situações semelhantes, situações que têm a mesma ratio, que têm o mesmo problema, o mesmo motivo que justifica o tratamento do processo civil daquela forma, justificaria o tratamento do processo administrativo. Por exemplo, digamos que em determinado ente federativo, em determinado estado ou município, existe uma legislação processual administrativa que dispõe exaustivamente de quais são os recursos que o contribuinte pode manejar, o sujeito passivo pode manejar, diante de um lançamento tributário com o qual não concorde. As impugnações e recursos que são cabíveis no processo administrativo perante esse município ou esse estado. E entre os recursos cabíveis não se acha previsto os embargos de declaração. E digamos que determinada decisão é proferida por um órgão de julgamento com contradições flagrantes. O julgador em determinado momento afirma que o lançamento é ilegal, mas ao final conclui pela validade, pela manutenção desse lançamento. Então os fundamentos conduzem a uma conclusão contrária àquela conclusão que consta escrita do final do julgado. E não há recurso específico previsto na legislação desse município. Digamos que essa decisão contraditória é proferida já pela última instância e não há outro recurso que se possa usar. Se entender que a falta de previsão significa que é porque essa decisão é correta e nenhum recurso mais pode ser manejado administrativamente, a falta da previsão de novos recursos significa que novos recursos não podem ser interpostos, isso gera um momento de incongruência, porque aquela decisão pode se considerar não fundamentada. Os fundamentos que foram usados, eles seriam prestáveis, eles seriam servíveis para outra conclusão, não para aquela. Aquela conclusão está ausente, qualquer fundamentação para ela, aquela conclusão de que o lançamento é devido. Os fundamentos são para uma decisão de que o lançamento seria indevido. Então esse momento de incongruência, essa violação a devido processo legal, a direito de petição, a dever de fundamentação, é resolvida se se aplicar uma norma prevista para o processo civil por uma situação análoga, de uma decisão também contraditória, que são os embargos de declaração. Então a aplicação analógica do CPC seria possível num caso assim. Os princípios gerais de direito tributário em segundo lugar, caso não seja possível recorrer à analogia. Em seguida, os princípios gerais de direito público, princípios que não se restringem ao direito tributário, não são princípios apenas do direito tributário, como seria o caso de não cumulatividade, capacidade contributiva, anterioridade. Não, recorremos ao princípio da vedação à divulgação de informações do contribuinte, decorrente do sigilo fiscal. Mas não, nós não temos princípios gerais de tributário, se aplicam os de direito público. Em geral, de direito administrativo, de direito constitucional. Mas tampouco esses são servíveis, não há solução para o caso neles, se recorre à equidade,
que é a justiça no caso concreto, a atenção às particularidades do caso para se solucionar o conflito. É até difícil nós chegarmos a uma situação em que nenhum dos três métodos anteriores seja possível e se faça uso da equidade por ausência de outro critério. Mas o Código Tributário, com isso, torna absolutamente fechada o conjunto de opções para que o aplicador não possa, pela falta de uma disposição expressa, resolver a questão. Lembrando que a falta de disposição expressa decorre já ela mesma de uma decisão do intérprete aplicador de que existe uma falta, que a falta não é proposital, como já foi explicado antes quanto a normas que cuidem de músicas ou cores de gravatas. E aí é importante destacar aqui o que consta dos parágrafos 1º e 2º do artigo 108. O parágrafo 1º estabelece que o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E o parágrafo 2º, dispõe que o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. Ambos são desdobramentos do princípio da legalidade. A falta de lei, a lacuna, ainda que se trate de fato de uma lacuna, todos os contribuintes que realizam atividades semelhantes pagam esse tributo. Esse contribuinte que realiza uma atividade parecida, mas um pouco diferente, não paga. Isso contraria o princípio da capacidade contributiva, isso gera um momento de incongruência, isso quebra a isonomia. Vamos fazer uma analogia para cobrar o tributo nesse caso também? Não é possível, por conta da legalidade. Por conta do princípio da legalidade, as lacunas devem ser colmatadas pelo legislador e não pelo aplicador, quando, com isso, se concluir pela possibilidade de cobrar um tributo que de outra forma não seria devido. Então se pode usar analogia em qualquer outra situação, inclusive na que mencionei de aplicar no processo administrativo o Instituto do Processo Civil, se for pertinente a essa aplicação. Mas não para fazer devido um tributo sem amparo em lei, porque com isso se impactaria o princípio da legalidade. E a mesma coisa se reflete no parágrafo 2º, só que ao contrário, também não se pode dispensar o tributo com amparo em equidade, com amparo também no método de integração. Nesse caso deveria haver uma isenção, nesse caso deveria haver uma remissão, mas não há. Vamos suprir essa lacuna da falta da isenção, da falta da remissão, por equidade dispensando o tributo. Esclarece o artigo 108 que isso não é possível. O artigo 108 ele está no centro dos debates sobre planejamento tributário, porque quando o contribuinte organiza as suas atividades de modo a, dentro da lei, pagar tributos menos onerosos, e as autoridades dizem que aquela organização parece com uma outra organização que seria submetida a tributos mais elevados, a autoridade pretende aplicar esse regime tributário mais elevado por conta da semelhança entre as duas situações. Discute-se se não haveria, com isso, um recurso à analogia, que é vedada pelo artigo 108. Quando se aplica a chamada norma geral anti-elisiva, em que a autoridade desconsidera negócios feitos pelo contribuinte e dá a eles um outro tratamento jurídico aplicável a outros negócios, por conta da semelhança entre eles, se não haveria aí ofensa à vedação ao emprego da analogia. O combate ao planejamento tributário, retiradas as hipóteses de abuso, de fraude, de simulação, de vícios, de patologias nos atos praticados pelo contribuinte, o que é outro problema, mas tiradas essas hipóteses, o planejamento tributário lícito, ele não poderia, ausente de patologias, de vícios nos atos praticados, ele não poderia ser desconsiderado pela autoridade. Ele poderia ser combatido, remediado pelo legislador, mas não pela autoridade, porque a autoridade não teria esse papel. Ou, dizendo de outro modo, o contribuinte que se aproveita das brechas da lei, para usar uma expressão que os leigos adoram, o contribuinte que se aproveita das brechas da lei para pagar menos tributos dentro, ainda assim, da lei, ele não pode ser, essas brechas não podem ser tapadas pela autoridade administrativa, da Receita Federal, da Cefaz. Essas brechas têm que ser tapadas pelo legislador. Mas essa é uma discussão a qual nós voltaremos quando tratarmos de comentários a outros artigos, como é o caso do 116, por exemplo. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado nos próximos vídeos e de se inscrever no canal e ativar aqui as notificações do sininho para acompanhar todas as novidades que aparecerem por aqui. Até a próxima!